Meu nome é Thaísa, e cheguei aos 58 anos de vida com marcas que o tempo não apagou e cicatrizes que ninguém pode ver, mas que moldaram quem eu sou hoje. Enquanto caminho pelos corredores da minha mansão em Miami, sinto que cada quadro na parede, cada móvel escolhido com cuidado, cada detalhe do mármore frio sob meus pés conta um pedaço da minha trajetória. Nada do que tenho foi dado de graça. Tudo foi conquistado com esforço, estratégia e, muitas vezes, com renúncias dolorosas. Quando vejo meu reflexo no grande espelho dourado da sala principal, enxergo não apenas uma mulher elegante e forte, mas também a menina pobre que um dia jurou a si mesma que mudaria seu destino. Cresci em uma casa simples, de paredes descascadas e chão de madeira irregular. Lembro-me do cheiro de café fraco que minha mãe fazia todas as manhãs e do som dos passos pesados do meu pai saindo para trabalhos temporários que nunca duravam mais que alguns meses. Foi nesse cenário de dificuldades que aprendi a não esperar nada da vida sem lutar por cada migalha. Quando conheci Richard, ainda jovem, encontrei não apenas um companheiro, mas alguém que compartilhava a mesma fome de vencer. Ele me dizia: nós ainda vamos viver em um lugar onde o mundo inteiro vai nos olhar com respeito. E juntos fizemos esse sonho acontecer. Richard era meu porto seguro. Inteligente, perspicaz e ousado, me incentivava a arriscar quando eu hesitava. Eu cuidava dos números, ele cuidava das ideias. Enquanto eu analisava contratos, ele buscava novas oportunidades. Nosso casamento não foi apenas uma união de amor, mas também de negócios, e foi nesse equilíbrio que construímos nossa fortuna. A primeira vez que compramos um pequeno imóvel em uma área em crescimento, muitos disseram que era loucura. Quando vendemos anos depois por 5 vezes o valor, percebi que estávamos no caminho certo. Richard ria e dizia: Thaísa, você tem olhos que veem o que ninguém enxerga. Essa lembrança ainda ecoa em mim como um lembrete de que não cheguei até aqui à toa. Quando ele faleceu, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. De repente, não havia mais aquele olhar cúmplice ao meu lado, nem a voz firme que me lembrava que eu era capaz de tudo. Restou apenas o silêncio da casa enorme e a responsabilidade de proteger tudo o que construímos. Foi nesse momento que percebi que, além da dor, eu teria que lidar com outro fardo, a solidão. Minha fortuna de 3 milhões de dólares não era apenas dinheiro, era a materialização de anos de luta. Mas também era um alvo. Meu filho Ryan foi a razão de eu continuar em frente. No entanto, ao longo dos anos, percebi que o excesso de facilidades moldou nele um caráter frágil, acostumado a receber em vez de conquistar. Quando completei 40 anos, dei a ele um presente que sonhava desde criança, um carro esportivo novinho. Lembro-me bem da cena. Eu estava sorridente, cheia de orgulho, enquanto ele segurava as chaves. Esperava gratidão, um abraço apertado, talvez até lágrimas de emoção. Em vez disso, ele apenas disse: finalmente, mãe, já estava na hora. Foi nesse instante que algo dentro de mim se quebrou, embora eu não quisesse admitir. Ainda assim, tentei suprir em Ryan o que eu mesma nunca tive: conforto, educação, estabilidade. Mas ele parecia não entender que amor não se compra com presentes caros. Quando trouxe Emily para minha casa pela primeira vez, fiquei surpresa com a maneira como ela se comportava. Jovem, linda, elegante, com um sorriso que encantava a todos. No início, acreditei que ela seria a influência que Ryan precisava para amadurecer. Ela dizia coisas como: Thaísa, você é uma inspiração para mim. Quero ser uma mulher como você. Eu sorria, mas dentro de mim, havia algo estranho naquele excesso de doçura. Conforme os meses passavam, percebia cada vez mais o quanto Emily tinha interesse nas minhas finanças. Suas perguntas eram sempre muito calculadas. Você já pensou em dividir seus bens em vida? Como funcionam os investimentos que você e Richard fizeram? Ryan já é o único herdeiro, certo? Eu respondia com cuidado, desviava os assuntos, mas minhas suspeitas cresciam. Ryan, por outro lado, parecia cego de paixão. Sempre a defendia, dizendo: mãe, você está vendo coisas. Emily só se preocupa com você. Eu queria acreditar nisso, mas meu instinto, o mesmo que me guiou em todos os meus negócios, dizia outra coisa.
Mesmo assim, a solidão me fazia ceder. Era mais fácil fingir que Emily era apenas uma nora carinhosa do que admitir que talvez houvesse um interesse oculto. Eu aceitava sua presença nos almoços de domingo, seus abraços que nunca transmitiam calor verdadeiro e seus elogios forçados. Em cada sorriso dela, havia algo escondido. Eu sabia disso, mas me mantinha em silêncio, porque ainda tinha esperanças de que a vida poderia ser mais leve, de que meu filho ainda poderia ser meu aliado. Agora, olhando para trás, vejo que todas as peças já estavam se movendo, silenciosas, perigosas, em direção a um destino que eu jamais poderia imaginar. E eu, cega pelo desejo de manter minha família unida, não percebia que o maior inimigo não estava fora das paredes da minha casa, mas sentado à mesa comigo, brindando e sorrindo como se tudo fosse perfeito. Os jantares de domingo sempre foram uma tradição em minha casa, mas com o passar dos anos, essa tradição perdeu seu calor original. Quando eu me sentava à mesa com Ryan e Emily, não sentia mais a proximidade de uma família, mas sim a atmosfera de uma reunião de negócios onde todos esperavam algo de mim. O brilho dos talheres de prata e o aroma dos pratos elaborados que eu mandava preparar contrastavam com o vazio emocional que dominava o ambiente. Eu olhava para os dois, sorrindo um para o outro, e me perguntava até que ponto aquele sorriso era verdadeiro e até que ponto era apenas uma máscara cuidadosamente construída. Certa vez, durante um desses jantares, Emily me olhou com aqueles olhos claros e calculistas e disse: Thaísa, você já pensou em como vai dividir sua herança? Quero dizer, é importante planejar o futuro, não é? A pergunta foi feita de maneira tão doce, acompanhada de um sorriso impecável, que qualquer pessoa despreparada poderia pensar que era apenas preocupação. Mas eu conhecia o peso oculto de cada palavra. Ryan, sentado ao lado dela, apenas riu e comentou: Mãe, Emily só está pensando no seu bem-estar. Você sabe que eu sou péssimo com essas coisas. Sorri de volta, mas dentro de mim, uma chama de desconfiança se acendeu ainda mais forte. Passei a reparar em cada detalhe, em cada troca de olhares rápidos entre os dois. Não eram olhares de carinho, mas sim sinais de cumplicidade, como se carregassem segredos que eu não deveria descobrir. Durante a sobremesa, Emily comentou casualmente: eu estava lendo sobre investimentos em imóveis, achei fascinante como algumas áreas de Miami estão se valorizando. Deve ser incrível ter visão para essas coisas, como você e Richard tiveram. A frase parecia um elogio, mas para mim era uma tentativa disfarçada de sondar, de arrancar informações sobre o que eu ainda possuía. Comecei a notar um padrão. Sempre que estávamos juntos, a conversa inevitavelmente se direcionava para patrimônio, investimentos, documentos e planos futuros. Raramente falávamos sobre coisas banais, como viagens, filmes ou lembranças felizes. Era como se a única parte de mim que realmente interessava fosse a fortuna que carregava. Eu me perguntava se Ryan percebia isso, se ele era conivente ou apenas cego pelo fascínio da esposa. Às vezes, olhava para ele em busca de alguma expressão que me mostrasse o filho amoroso que eu havia criado, mas tudo o que encontrava era uma frieza crescente, como se cada gesto meu fosse apenas mais uma obrigação a cumprir. Uma noite, enquanto tomávamos vinho na varanda iluminada pela lua, Emily comentou: Você já deve ter se preparado para o futuro, não é, Thaísa? Imagino que Ryan esteja seguro de que, quando chegar a hora, tudo ficará para ele. Ryan, mais uma vez, apenas assentiu, como se fosse natural que a vida de sua mãe tivesse esse único propósito: garantir a ele conforto eterno. Eu respirei fundo, segurando o cristal da taça com força, e respondi: O futuro é sempre incerto, Emily. Por isso, é melhor não fazer planos tão absolutos. Ela riu suavemente, mas vi em seus olhos um brilho que não era de diversão, e sim de frustração. A cada encontro, eu sentia mais claramente o abismo que se abria entre nós. Já não me via como mãe acolhida e respeitada, mas como um cofre com pernas, cuja única função era existir até que chegasse o momento de ser aberto. Por mais que meu coração ainda desejasse acreditar no amor de Ryan, minha mente afiada me dizia que havia um jogo sendo jogado, e que eu era a peça central no tabuleiro. A diferença é que, ao contrário do que eles imaginavam, eu não estava tão disposta a ser a vítima indefesa que aceitava as regras impostas em silêncio. Foi nessa fase que comecei a observar mais e falar menos.
Cada palavra que Emily soltava, cada gesto de Ryan, eu armazenava como se fosse uma pista. Eu não sabia exatamente o que eles estavam planejando, mas já tinha certeza de que meu instinto estava certo. A família que eu acreditava ter ao meu lado não passava de uma ilusão. Por trás dos sorrisos e das palavras doces, escondia-se algo sombrio e perigoso, e eu precisava estar preparada para o que viria. Lembro-me perfeitamente do dia em que Emily trouxe a ideia da viagem. Estávamos em um fim de tarde abafado em Miami, sentadas na sala envidraçada que dava vista para o jardim. Ela parecia particularmente animada, com aquele tom de voz ensaiado que usava sempre que queria convencer alguém. Thaísa, você merece descansar, pensei em algo especial. Que tal uma viagem em um iate no Caribe? Só nós três, como uma verdadeira família. Ela falava devagar, enfatizando cada palavra, como se estivesse oferecendo um presente inofensivo. Ryan entrou na sala logo depois, sorrindo, e reforçou a proposta. Mãe, vai ser inesquecível. Um último verão juntos, aproveitando o que há de melhor. Naquele momento, senti um frio correr pela espinha. Era estranho ouvir meu filho descrever aquilo como um último verão. A escolha das palavras parecia carregada de uma intenção oculta. Mesmo assim, forcei um sorriso e disse, é uma ideia diferente, talvez realmente seja bom para nós. Dentro de mim, uma luta silenciosa se travava. Minha intuição gritava que havia algo errado, mas meu coração insistia em acreditar que poderia ser uma oportunidade de reconstruir alguma proximidade com Ryan. Eu ainda desejava que o amor de mãe tivesse força suficiente para atravessar aquela parede de indiferença que ele vinha levantando entre nós. Os dias seguintes foram de preparação. Emily me ligava quase todos os dias para perguntar se eu já tinha separado vestidos leves, se queria que ela cuidasse de detalhes do itinerário, se precisava de ajuda com malas. Não se preocupe com nada, Thaísa, deixe que eu organizo tudo, dizia com sua voz suave. Eu agradecia, mas por dentro, cada gesto excessivamente solícito dela me deixava mais desconfiada. Ryan, por outro lado, mostrava uma animação estranha, quase infantil. Ele comentava sobre o iate, sobre a comida que teríamos a bordo, sobre como seria bom estar longe de tudo. Em nenhum momento falava sobre estarmos juntos por afeto, apenas sobre os prazeres materiais da viagem. Na noite anterior à partida, sentei-me sozinha em meu quarto, observando uma foto emoldurada de Richard sobre a mesa de cabeceira. Toquei o vidro frio com a ponta dos dedos e murmurei, se estivesse aqui, me diria para recusar. Mas eu não posso viver com esse peso de suspeitas. Preciso ver até onde eles são capazes de chegar. O silêncio da casa foi minha única resposta. Peguei um dos vestidos mais elegantes que tinha, de tecido vermelho vibrante, e coloquei na mala. Se havia algo em jogo, eu não enfrentaria de cabeça baixa. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente sobre Miami. O carro que Emily alugara nos levou até o pier onde o iate aguardava. Era imponente, branco como marfim, com detalhes de madeira polida que refletiam a luz dourada. Ao vê-lo, Emily exclamou, não é perfeito, Thaísa? Um verdadeiro palácio sobre as águas. Ryan sorriu satisfeito e completou, você vai adorar, mãe. É exatamente o que você merece. Respondi apenas com um aceno de cabeça, observando cada gesto, cada entonação, como se fosse uma investigadora diante de dois suspeitos. Enquanto subíamos a bordo, senti o cheiro da maresia misturado ao perfume caro de Emily. O mar parecia calmo demais, como se escondesse em suas profundezas segredos que eu ainda estava prestes a descobrir. Pesei no deck e respirei fundo, consciente de que aquela viagem não era apenas um passeio luxuoso. Era o início de algo muito maior, algo que poderia mudar minha vida para sempre. Eu não sabia exatamente o que me aguardava, mas uma certeza crescia dentro de mim, precisava estar pronta para qualquer coisa. E eu estava. Assim que o iate deixou o pier e começou a cortar as águas azul turquesa do Caribe, senti uma mistura de fascínio e inquietação. O vento quente batia contra meu rosto, levantando meus cabelos, enquanto eu observava o horizonte se perder em tons de dourado e azul. O cenário era paradisíaco, quase hipnotizante, mas dentro de mim o silêncio era perturbador. Eu olhava para cada detalhe,
os sofás de couro branco na área externa, a mesa posta com taças de cristal reluzindo sob o sol, o bar repleto de vinhos importados. Tudo parecia cuidadosamente planejado para criar uma atmosfera de perfeição. Mas eu já aprenderá que, quando algo é perfeito demais, sempre há uma falha escondida. Emily se movia pelo iate como se fosse a anfitriã de uma festa particular. Vestia um longo vestido azul que ondulava com o vento, e sorria exageradamente a cada gesto. Thaísa, veja esta vista, não é de tirar o fôlego, disse enquanto erguia a taça de champanhe e me oferecia outra. Aceitei, mas apenas encostei os lábios no cristal, meu olhar não saía dela. Cada palavra que dizia parecia medida, como se estivesse lendo de um roteiro. Ryan, por sua vez, mantinha-se recostado em uma das poltronas, com o celular na mão, rindo baixo de algo que não compartilhou comigo. A ausência de sua atenção doía, mas não me surpreendia. Caminhei pelo deck, deixando meus saltos ecoarem sobre a madeira envernizada, e por alguns instantes me permiti contemplar a beleza do mar. O sol refletia sobre a superfície, criando milhões de pequenos pontos de luz que lembravam diamantes. O som das ondas batendo suavemente contra o casco preenchia o ar, mas em vez de tranquilidade, o que senti foi um arrepio de alerta. Voltei-me e vi Emily observando meus movimentos de longe. O sorriso que ela me lançou não era de ternura, mas de triunfo, como se soubesse algo que eu ainda não havia descoberto. Durante o jantar naquela noite, percebi que tudo seguia o mesmo padrão. A mesa estava impecável, com pratos de frutos do mar preparados por um chefe particular. Emily falava sem parar, elogiando o sabor, descrevendo viagens que gostaria de fazer e soltando frases sutis que voltavam sempre ao mesmo ponto: meu patrimônio. É impressionante como você conseguiu manter tudo tão bem administrado sozinha, Thaísa, disse ela, enquanto cortava calmamente um pedaço de lagosta. Ryan apenas assentiu, como se fosse natural que eu fosse a responsável por sustentar aquela vida de abundância. Respondi com um sorriso controlado, mas minhas mãos tremiam sob a mesa, não de medo, e sim de indignação. Depois do jantar, Emily sugeriu um brinde na parte externa do iate. Trouxe mais champanhe, riu alto, e se aproximou de mim com uma falsa delicadeza. Você é a peça mais importante desta família, Thaísa. Sem você, nada disso seria possível. As palavras poderiam soar como carinho, mas eu ouvi nelas uma ameaça velada, um lembrete cruel de que meu valor estava diretamente ligado ao dinheiro que eu possuía. Ryan, ao lado dela, apenas me encarou com um sorriso curto, quase ausente, como se estivesse distante demais para notar o peso daquelas palavras. Enquanto a noite caía, sentei-me sozinha na proa do iate, observando o mar escuro que parecia se estender infinitamente. As estrelas surgiam uma a uma no céu, e o silêncio era quebrado apenas pelo som constante das águas. Respirei fundo e pensei comigo mesma: eles acham que me enganam, mas não percebem que cada gesto deles me fortalece. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. O luxo do mar não era apenas cenário para um passeio em família, mas o palco de uma peça sinistra que estava sendo montada diante de mim. O problema é que Ryan e Emily ainda não entendiam uma coisa: eu sempre fui mais atenta do que aparentava. A noite estava quente, e o vento carregava um cheiro salgado que parecia mais intenso do que nunca. O iate balançava suavemente sobre as ondas, iluminado apenas pelas luzes amarelas espalhadas pelo convés. O céu, coberto de estrelas, era um espetáculo, mas eu não conseguia me entregar à sua beleza. Algo no ar parecia pesado, sufocante, como se a escuridão carregasse segredos prestes a serem revelados. Eu sabia que não estava ali para desfrutar de um passeio em família, mas não imaginava o quanto aquela intuição estava certa. Emily se aproximou de mim com passos calculados, o som de seus saltos ecoando sobre a madeira do deck. Ela segurava uma taça de champanhe, que refletia as luzes como se fosse ouro líquido. Seu sorriso era impecável, mas seus olhos denunciavam algo frio, quase cruel. Thaísa, venha, disse ela em tom suave. Quero te mostrar a vista mais linda do Caribe. Hesitei por um instante, mas acabei seguindo. Ryan permanecia sentado alguns metros atrás, recostado confortavelmente, observando a cena com um ar de indiferença.
Ele não disse uma palavra, apenas me lançou um olhar enigmático e um sorriso discreto que me fez estremecer. Quando chegamos à borda, Emily encostou o corpo contra o meu, como se fosse compartilhar uma confidência. O mar escuro se abria diante de mim, e o barulho das ondas contra o casco parecia mais alto do que antes. Eu podia sentir o calor da respiração dela no meu ouvido quando sussurrou, com uma doçura distorcida, diga olá para os tubarões. Antes que eu pudesse reagir, senti um empurrão seco em minhas costas. Meu corpo foi lançado para frente, e tudo se tornou um borrão de escuridão e água gelada. A queda foi rápida, mas o impacto me tirou o ar. A água salgada entrou pelos meus pulmões, e por um instante achei que não voltaria à superfície. Bati as pernas com força, emergindo em meio a respingos e ondas agitadas. O iate parecia imenso visto de baixo, iluminado como uma fortaleza flutuante. Olhei para cima e vi Ryan parado no convés, imóvel, apenas sorrindo. Não havia desespero em seus olhos, não havia remorso. Havia apenas satisfação. Emily, ao lado dele, ria discretamente, como se tivesse acabado de vencer um jogo que planejava há muito tempo. O desespero tomou conta de mim quando percebi o quão fundo estava. O mar era escuro, traiçoeiro, e a ideia de tubarões rondando aquelas águas me gelava até os ossos. Eu gritava, mas minha voz se perdia no vento e no barulho das ondas. Estava sozinha, e o sangue que pulsava em meus ouvidos era o único som que me acompanhava. Por um momento, pensei em desistir, deixar que o mar me engolisse. Mas então uma lembrança me atravessou, Richard dizendo que eu tinha olhos que enxergavam o que ninguém mais via. Eu não poderia deixar minha história acabar assim, como vítima da ambição daqueles que deveriam me amar. Olhei para cima uma última vez. Ryan ainda estava lá, imóvel, assistindo a cena como se fosse um espetáculo. Emily se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e disse algo que não consegui ouvir, mas ambos riram. Foi nesse momento que senti uma raiva ardente tomar o lugar do medo. Não seria daquela forma que minha vida terminaria. Não seria naquela noite, nem naquele mar. Se eles acreditavam que eu estava derrotada, logo descobririam o quanto estavam enganados. Com toda a força que me restava, comecei a nadar, determinada a sobreviver, não apenas por mim, mas para mostrar a eles que a verdadeira jogada ainda não havia começado. A água estava gelada, cortando minha pele como lâminas invisíveis. Eu me debatia, tentando manter a cabeça fora d'água, enquanto a escuridão do mar me puxava para baixo como se tivesse vida própria. Cada onda que batia contra mim parecia uma muralha, e a cada gole de água salgada que entrava pela minha boca, a sensação de sufocamento se tornava mais insuportável. Eu não sabia se eram lágrimas ou apenas o sal queimando meus olhos, mas a visão do iate, agora se afastando lentamente, me partiu em pedaços. Não havia mão estendida, não havia socorro. Apenas o silêncio cúmplice do meu filho e a crueldade triunfante de minha nora. Meu corpo gritava por ar, e por um instante a tentação de desistir me envolveu como um cobertor pesado. Seria fácil afundar, deixar que o mar me engolisse, permitir que minha vida terminasse ali. Mas algo em mim, talvez a mesma força que me tirou da pobreza e me levou a conquistar tudo o que tenho, não permitiu que eu me entregasse. Em meio ao desespero, flashes da minha vida passaram diante dos meus olhos, a pequena casa de madeira onde cresci, as mãos calejadas do meu pai, o sorriso encorajador de Richard, e, por fim, meu próprio reflexo em todos os espelhos que me lembrava que eu nunca aceitei ser derrotada. Eu não começaria agora. Bati as pernas com força, sentindo músculos queimarem, e estendi os braços para alcançar o nada, agarrando-me à simples esperança de sobreviver. O som da minha respiração entrecortada se misturava ao eco das ondas, e a escuridão parecia zombar da minha luta. Olhei para o céu estrelado acima de mim e murmurei, quase sem forças, Richard, me dê coragem. Era como se ele estivesse lá, invisível, soprando dentro de mim um sopro de energia que me manteve em movimento. Aos poucos, a fúria substituiu o medo. Cada braçada que eu dava no mar não era apenas uma tentativa de me salvar, mas um juramento silencioso de vingança. Ryan e Emily pensavam que tinham vencido, que bastava me jogar ao mar para abrir caminho para a fortuna. Mas não sabiam que, ao me deixarem viva, ainda que por um fio,
haviam despertado algo muito mais poderoso do que eles poderiam controlar. Não lembro exatamente quanto tempo lutei contra as ondas, mas meus braços já não respondiam e minhas pernas pesavam como pedras. Foi então que, no meio da escuridão, avistei uma sombra, uma pequena boia de sinalização, presa a uma corda que balançava junto ao casco lateral do iate. Não sei se foi sorte ou destino, mas naquele instante aquilo foi a linha tênue entre a vida e a morte. Estendi o braço trêmulo e consegui me segurar. O metal frio me feriu a mão, mas aquela dor foi um lembrete de que eu ainda estava aqui. Respirei com dificuldade, agarrada com todas as forças, deixando que o iate me arrastasse até encontrar um ponto seguro para me apoiar. Quando finalmente consegui descansar o corpo sobre uma superfície estreita, sentia meus pulmões queimarem e meu coração bater como se fosse explodir. Deitada ali, encharcada e ofegante, olhei para o alto e sussurrei: "Vocês acham que me derrotaram, mas acabaram de me dar mais motivos para vencer." O mar, cúmplice da minha dor, parecia silenciar em respeito ao meu juramento. Naquele momento, entre a vida e a morte, entendi algo que mudaria tudo: eu não precisava apenas sobreviver. Precisava voltar. Precisava olhar nos olhos deles novamente, não como vítima, mas como a mulher que eles nunca imaginaram enfrentar. E, acima de tudo, precisava fazê-los pagar. Quando finalmente voltei a Miami, não fiz alarde. Cheguei em silêncio, discreta, como uma sombra que atravessa a noite sem ser notada. A cidade estava igual, vibrante e iluminada, mas para mim, tudo tinha mudado. Carregava comigo não apenas o peso da traição, mas também a certeza de que cada gesto deles já não era mais uma ameaça e sim uma prova contra si mesmos. Enquanto caminhava pelas ruas que tantas vezes percorri com Ryan quando ele ainda era menino, senti uma mistura de dor e indignação. Ele não era mais aquele garoto que corria pelo quintal pedindo colo. Agora era um homem frio, capaz de sorrir enquanto me via ser jogada ao mar. Nos dias seguintes, observei de longe. Eles haviam voltado primeiro, e já espalhavam a versão da tragédia. Emily chorava em público com a perfeição de uma atriz de cinema. "Foi um acidente terrível", dizia ela aos vizinhos, sempre com a voz embargada, enquanto se apoiava teatralmente no ombro de Ryan. Eu a vi uma vez em frente ao portão de casa, enxugando lágrimas falsas ao receber visitas solidárias. Era uma encenação meticulosa, como se tivesse ensaiado cada gesto diante de um espelho. Ryan, por sua vez, mantinha-se mais contido. Não derramava lágrimas, mas falava de mim com frases curtas e pesadas, como: "Minha mãe se foi, o mar levou ela de nós." Ele dizia aquilo sem desviar o olhar, como se acreditasse que o mundo inteiro engoliria aquela mentira. Por trás da fachada de luto, porém, havia o verdadeiro espetáculo, a pressa. Eu tinha fontes, pessoas que me informavam discretamente. Descobri que Emily já estava em contato com advogados, verificando a abertura do meu testamento. "Queremos apenas cumprir a vontade de Thaisa", dizia ela, como se fosse uma filha dedicada. Mas eu sabia que, na verdade, a pressa vinha da ganância, da necessidade de garantir que nada escapasse das mãos deles. Ryan também não escondia sua satisfação. Uma antiga amiga me contou que ele chegou a comemorar em voz alta: "Agora finalmente posso ser o dono de tudo." Enquanto eles se sentiam seguros, eu planejava. Havia algo dentro de mim que não se contentaria apenas em sobreviver. Eu queria que eles provassem do próprio veneno. Passei noites inteiras com advogados e pessoas de confiança, organizando cada detalhe, reunindo provas, resgatando os registros que eu já tinha preparado por precaução. Desde que Emily entrou na minha vida, meu instinto me alertava. Por isso, eu havia instalado câmeras discretas no iate e em outros lugares. Eles nunca desconfiaram. E agora, cada imagem, cada som gravado, estava em minhas mãos como a arma perfeita. O que mais me chocava não era a frieza de Emily, mas a cumplicidade de Ryan. Meu próprio filho. Ele não apenas me deixou à morte, mas participou do plano, silencioso, covarde, cúmplice em cada detalhe. Lembrei-me de quando segurei em meus braços pela primeira vez, prometendo a Richard que faria de tudo por ele. E cumpri essa promessa. Dei a Ryan tudo: amor, proteção, oportunidades.
Mas naquele instante, ao ver sua imagem gravada olhando para mim com aquele sorriso gélido no convés, percebi que já não havia nada do menino que eu criei. Com cada dia que passava, eu fortalecia minha decisão. Não bastava que fossem descobertos pela lei, já era preciso que sentissem a mesma impotência que me fizeram sentir. Que fossem consumidos pela vergonha, pela perda e pelo peso de suas escolhas. Quando finalmente estivesse pronta para voltar a aparecer, não seria apenas o retorno de uma mulher que sobreviveu ao mar. Seria o retorno de alguém que já havia estado na beira da morte e descobrira que, dali em diante, não havia mais nada a temer. Eu observava de longe, e eles seguiam acreditando que o jogo estava ganho. Mas mal sabiam que a peça estava apenas no primeiro ato, e que o desfecho já não estava em suas mãos, e sim nas minhas. A noite em que decidi revelar meu retorno chegou com a precisão de um golpe calculado. A mansão estava mergulhada em silêncio quando Ryan e Emily entraram, acreditando que voltavam para casa como herdeiros legítimos de uma fortuna que já não lhes pertencia. Eu estava sentada no sofá principal da sala, com as pernas cruzadas e uma taça de vinho tinto nas mãos. O estalo da porta sendo aberta ecoou pelo ambiente, e a expressão deles ao me ver foi exatamente o que eu havia sonhado, puro terror. Emily deixou cair a bolsa que carregava, e Ryan congelou, incapaz de se mover por alguns segundos. Boa noite, disse calmamente, como se estivesse recebendo convidados indesejados em um jantar. Meu tom sereno foi o suficiente para fazê-los estremecer. Emily tentou recuperar o controle, mas sua voz vacilou. Isso não é possível. Nós vimos você. Ela não terminou a frase, incapaz de dizer a palavra que os denunciaria. Ryan, mais pálido do que eu jamais o vira, murmurou, mãe, como? Eu apenas sorri, levantando a taça, e respondi, o mar não leva quem ainda tem muito a resolver. Foi então que meus advogados, sentados discretamente nas poltronas ao lado, se levantaram. Ao mesmo tempo, 2 policiais deram um passo à frente, exibindo pastas repletas de provas. Eu observei o pânico crescer nos olhos deles, como ondas prestes a engolir tudo. Emily se virou para Ryan, desesperada, mas ele apenas balbuciou, você disse que daria certo. A cumplicidade que antes os unia agora começava a ruir diante da realidade. Coloquei a taça sobre a mesa de vidro e peguei o controle remoto que havia deixado ali de propósito. Apertei um botão, e imediatamente as telas instaladas na sala se acenderam. As imagens começaram a passar, Emily me conduzindo até a borda do iate, o empurrão, e, logo depois, Ryan sorrindo enquanto observava minha queda. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Emily cobriu a boca com as mãos, e Ryan caiu sentado, sem forças. Não adianta negar, declarei. Tudo está gravado. Cada olhar, cada gesto. O que vocês chamaram de acidente é, na verdade, uma tentativa de homicídio. Emily tentou dar um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse me convencer com mais uma encenação. Thaísa, não é o que parece, eu estava nervosa, não pensei. Interrompi com firmeza, não ouse me subestimar mais uma vez. Passei a vida inteira observando pessoas tentarem me enganar, e nenhuma delas conseguiu. Você achou que seria diferente? Ryan permaneceu em silêncio, os olhos baixos, como se buscasse no chão a coragem que lhe faltava. O presente especial que eu havia preparado não era apenas a revelação das provas. Ordenei aos advogados que lessem os novos documentos que já estavam prontos, um aditivo ao testamento e ao controle da fortuna. A partir de hoje, Ryan não tem mais direito a um único centavo do que construí, anunciei. Tudo foi transferido para uma fundação em nome de Richard, destinada a ajudar jovens sem oportunidades. Meu dinheiro, meu legado, não será jamais manchado pela ganância de vocês. A cada palavra, eu sentia o peso da vitória tomando forma, não como vingança pura, mas como justiça. Emily começou a gritar, sua máscara de perfeição completamente destruída. Você não pode fazer isso. Era para ser nosso, tudo isso era para ser nosso, repetia em desespero. Os policiais se aproximaram, e um deles disse com firmeza, Senhora Emily, você está presa por tentativa de homicídio. Senhor Ryan,
temos ordens para levá-lo como cúmplice. O som das algemas se fechando foi como música para meus ouvidos, uma melodia de libertação. Eu me levantei, caminhando lentamente até a janela que dava para o jardim iluminado. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da noite, e sussurrei para mim mesma: Richard, nós vencemos outra vez. O reflexo do meu rosto no vidro mostrava não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher que havia recuperado sua dignidade. O presente especial não foi apenas para eles, foi para mim, para meu coração, que finalmente se libertava do peso de ser enganada por aqueles que deveriam me amar. Quando as portas da minha mansão se fecharam atrás de Emily e Ryan, levados em viaturas separadas, o silêncio que ficou não era vazio, mas libertador. Eu caminhei lentamente até a sala, sentindo o eco dos meus próprios passos reverberar pelas paredes que tantas vezes foram testemunhas de risos falsos, planos sombrios e traições disfarçadas de carinho. Naquela noite, porém, tudo havia terminado. O jogo que eles pensaram controlar se voltou contra eles, e pela primeira vez em muito tempo, respirei sem o peso da desconfiança. As consequências chegaram rápidas e implacáveis. Emily foi a primeira a enfrentar a justiça. As provas contra ela eram incontestáveis: o vídeo do empurrão, sua risada abafada, suas próprias palavras me condenando ao mar. No tribunal, tentou usar o mesmo charme que tantas vezes enganou Ryan, mas diante das câmeras e do júri, sua máscara caiu. Vi quando tentou chorar, mas as lágrimas não vinham. Ouvi sua voz trêmula dizer: eu só estava nervosa, não queria machucar ninguém, mas cada frase era desmontada pelas imagens projetadas diante de todos. No fim, foi sentenciada por tentativa de homicídio, e a última vez que a vi, estava com as mãos algemadas, gritando meu nome como se eu fosse a culpada por sua desgraça. Ryan, meu filho, foi um caso mais doloroso. Seu silêncio no tribunal dizia mais do que qualquer palavra. Ele não negou, não defendeu Emily, tampouco me pediu perdão. Limitou-se a ouvir enquanto o promotor descrevia sua cumplicidade, o sorriso gelado no convés, a ausência de qualquer gesto de socorro, a pressa em buscar advogados para abrir meu testamento. O juiz o condenou como cúmplice do crime, mas sua pena foi menor do que a de Emily, porque não foi ele quem me empurrou. Ainda assim, o veredicto o afastou de tudo que ele acreditava ser dele por direito. Mais do que a sentença judicial, a verdadeira punição foi a exclusão definitiva do meu legado. Ryan perdeu não apenas a herança, mas também a chance de reconstruir nossa relação. Para mim, aquele silêncio covarde foi o maior dos assassinatos, o da mãe que ainda existia dentro de mim. Quanto a mim, encontrei uma nova forma de viver. Cumpri a promessa feita naquela noite sombria no mar: transformar minha dor em força. A fundação em nome de Richard foi inaugurada poucos meses depois. Usei grande parte da fortuna para criar bolsas de estudo, programas de moradia e oportunidades para jovens que, assim como eu um dia, nasceram em meio à falta de escolhas. Pela primeira vez, senti que o dinheiro não era apenas peso ou alvo de cobiça, mas uma ferramenta real de mudança. As pessoas ao meu redor começaram a me olhar de outra forma. Não mais como uma herdeira rica, mas como uma sobrevivente, uma mulher que encarou o próprio sangue conspirando contra si e venceu. Caminhar pelas ruas de Miami deixou de ser um exercício de desconfiança, agora, era um ato de liberdade. A cada passo, eu lembrava que havia enfrentado não apenas o mar, mas também a maior das tempestades, a traição do próprio filho. Hoje, quando penso em Emily, a vejo como um reflexo da ambição desmedida, aprisionada entre grades que ela mesma construiu. Quando penso em Ryan, sinto uma dor silenciosa, mas não mais paralisante. Ele escolheu seu destino, e eu escolhi o meu: viver, resistir e transformar. Talvez um dia ele perceba o vazio que sua escolha deixou, mas já não me cabe esperar por isso. Na última noite antes de escrever estas palavras, caminhei até a varanda da mansão. O vento quente do mar trouxe de volta o cheiro salgado que um dia me envolveu como uma sentença de morte. Fechei os olhos e sorri. Diga olá para os tubarões, foi o que Emily sussurrou antes de me empurrar, mas hoje sei que os tubarões não estavam no mar. Eles estavam dentro da minha própria casa. E eu sobrevivi a eles. Foi assim que terminei minha história,
Não como vítima, mas como a mulher que olhou para a escuridão e saiu dela mais forte, mais livre e mais dona de si mesma do que jamais havia sido. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!